Nós somos um animal de fome. Gostaria, no Cantinho do Ari, sob essa visão clínica, trabalhada ao longo de algumas décadas em consultório, eu fui identificando as fases do ser para entender o que é a fome. A fome de relacionamento é o lugar onde nutre o ser humano para ele se sentir acolhido e ingresso no ambiente sob o qual ele foi criado. Então a fome começa, por exemplo, na concepção. Aí a gente já entra num processo onde, na formação do zigoto, a gente tem o espectro da herança genética do pai e da mãe, onde traz uma carga de memórias, de conceitos culturais e valores e processos éticos, e essa formação do embrião ela vai se dando nesse conflito de estruturas, de valores, e o próprio ser que está chegando, ele traz também um valor próprio. Como ele está entrando num processo reducionista, então ele vai entrar num mecanismo de esquecimento para ele começar a desenvolver o processo do crescimento biológico. E quando ele nasce, a primeira coisa que acontece, depois de várias fases na gestão da gravidez, ele começa a receber os primeiros gatilhos. O sistema neurológico, ele começa, dentro de um processo cronológico, desenvolver o processo cognitivo. Esse processo cognitivo vai ser o lugar onde você vai estimular, através dessas memórias, que o pai traz na genética, a mãe traz, e essa combinação que esse ser pequenininho que está ali vai interpretando, através dos seus próprios valores, essa memória. E aí ele vai significando, na chegada de mundo, o processo de se sentir acolhido ou não. Como ele não sabe falar, ele tem uma reação fisiológica do choro, e a mãe e o pai começam a ter um processo de comunicação em que começa a nutrir, aquilo ali começa a virar um padrão, através do qual a criança vai introjetando os mecanismos de se abastecer desse campo de afeto. Então, a maior fome do ser humano, ela se instaura na consciência da concepção que nós somos seres nutridos pelo afeto. Então, as nossas relações, elas começam a partir do crescimento do cronológico, do biológico, do orgânico, do cognitivo, ela começa a produzir significados que previamente já tem uma ideia de cá, outra de lá, e a ideia do ser que está indo. E a sociabilidade vai trazendo para o indivíduo como ele vai se percebendo diante de tudo isso. Aquilo vai virando um padrão, até os 7 anos de idade, ele começa a definir que tipo de adulto que ele vai ser. Então ele vai começar a relacionar com o mundo através dessa percepção, e na medida em que ele vai relacionando, ele vai começando instintivamente a reproduzir o modelo das figuras parentais, que foi ali onde ele estabeleceu a forma de ter fonte de carícias abastecidas. Então ele vai crescendo e vai se desabrochando no processo neurológico, ele vai também trazendo para si a interpretação reinterpretada de como ele olhou o pai, como ele olhou a mãe, como ele olhou o meio, e ele vai desabrochando o entendimento da individualidade dele e vai abrindo as fronteiras para relacionar com mais pessoas, com mais ambiente, e nessas fronteiras ele vai começando a produzir um novo ambiente de significado, de como buscar a saciedade dessas fomes de afeto. E essas carícias, muitas vezes, elas acontecem de não serem suficientes para atender a demanda do próprio crescimento do ser. Isso vai, no tempo, vai reverberando na formação do corpo, do psicológico, do fisiológico, e a pessoa ela começa a ter um sistema de crenças sobre ela, de como ela deve se nutrir no mundo, e esse sistema de crenças ele vai determinando o tipo de projeção de relacionamento que ele faz no meio. Então, nós temos, segundo a PNL, o hormônio do espelho. Então, eu olho para o outro e vou começar a gatilhar aquilo que eu acredito que o outro seja.
e o outro acaba, às vezes, confirmando. Então, como eu estou num processo de não estar plenamente atendido, eu já me sinto desabastecido nas relações, aí eu começo a ter problemas de relacionamento, porque eu começo a estabelecer que o mundo é assim, porque é exatamente o que eu vejo, o que eu sinto, e esse mundo que é assim, necessariamente não significa que seja tudo aquilo que eu possa explorar. Na medida em que eu vou tomando consciência dessas informações, dessas fomes, eu vou recebendo uma orientação, um esclarecimento, eu vou desabrochando a minha capacidade de reinterpretar momento a momento esses gatilhos, eu vou determinando que tipo de sociabilidade eu vou ter. E dentro dessa sociabilidade, eu vou demonstrar como eu chego, e a maneira como eu chego, ela vai determinar o tipo de retorno que eu vou ter. Então, muitas vezes a gente denomina que a pessoa é uma pessoa carente, é uma pessoa problemática. Todos nós temos algo para trabalhar. Então, não existe uma pessoa plena e pronta. Nós sempre reinterpretaremos o mundo segundo essa visão que nós formamos na nossa história. Então, na medida em que a gente vai ficando na fase adulta, que a vida nos pede para a gente ter uma certa autonomia para tomar decisões e de buscar recursos para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, então eu começo a buscar, através do processo do conhecimento mais específico, do conhece-te a ti mesmo, que é uma velha orientação socrática, né? Que ele desenvolveu um método, que é a maiêutica socrática, que é como se você estivesse perguntando e com a sua resposta você faz uma nova pergunta e dentro desse ambiente você vai expandindo o mecanismo de transcendência. Isso a gente faz no nosso mundo pessoal, nós fazemos isso nas relações. Então tem pessoas que a gente para conversar, a gente fala, nossa, eu gosto de conversar com o fulano, porque o fulano, parece que ele tem algo de diferente, ele é mais profundo, não é verdade? Então, nesse sentido, na medida em que a gente vai expandindo essas fronteiras, nós vamos criando ferramentas para nos nutrir no mundo, e esse processo de nutrição, ele passa a ser uma coisa prazerosa, menos custosa, mais satisfatória. Então eu passo a ser uma pessoa que começa a interagir mais com os outros, começa a ser menos exigente com o outro, porque eu começo a perceber que o processo de troca são gatilhos. Então eu escolher na área que eu quero gatilhar as relações, e eu vou ter respostas maiores ou menores. Então, na medida em que eu paro de projetar o mundo como se fosse só o meu mundo, eu começo a perceber que quando eu começo a incluir outras percepções, eu vou dilatar a minha capacidade de explorar esse campo de carícias que vai me tirar da escassez para mim começar a perceber que eu vou estar entrando num universo de abundância. E essa abundância, ela vai nos proporcionar esse processo de se sentir pertencente. Essa é a palavra-chave de onde a gente sente que faz parte do processo, que faz parte do mundo, que nós somos necessários, e dentro dessa necessidade existe o conceito das 3 peneiras de Sócrates, quais sejam verdade, bondade e necessidade. Então nós começamos a perceber que as nossas ações começam a passar por esse filtro. Isso que eu estou falando, essa verdade, ela cabe na verdade do outro, né? Tem bondade nessa intenção minha, porque na medida em que eu sinto o desejo de estar bem, eu vou projetar o bem naquilo que eu estou fazendo. Então, tem bondade nisso? Ok. Necessidade. Qual que é a necessidade que eu tenho de estar abordando esse tema para aquilo que é a minha necessidade de vida? Porque assim, o mundo é plural, tem gente de todo tipo. Então assim, e não tem esse que está certo, aquele que está errado. Nós estamos num processo de ajustamento e de evolução. Esse processo de evolução, ele se dá no efeito dos contrários, do perto do longe, do feio do bonito, do rico do pobre, do grande do pequeno. Então, dentro desses conceitos, a gente vai entendendo que nós vamos transitar nessa ponte de incluir os diferentes
e vamos começar a perceber as diferenças. Mas não vamos tratar a pessoa pela diferença. Vamos recolher a pessoa em mim por ela ser diferente e vou respeitar a diferença porque ela fez uma escolha que é do mundo dela, que não diz respeito ao meu mundo. Então, na medida em que eu começo a ter esse diálogo interno, eu começo a ter um campo de nutrição que é sustentável. E esse campo de nutrição, ele vai nos proporcionar um sentimento de paz. Então, assim, nós poderíamos falar como é a paz, né? A paz é um processo construído na interpretação do indivíduo. Por que tem uma paz coletiva? Porque ela faz uma média, mas nós temos o desvio padrão. Porque se todas as pessoas são diferentes, então elas vão, para ser aceitas no ambiente social, vão ser atuadas e atuar pela média. Mas cada um vai ter uma visão própria de mundo. São 8 bilhões de habitantes, mais ou menos, na Terra hoje. Desses 8 bilhões, não tem 2 iguais. Então, assim, o que junta o ser humano não é o talento, são as necessidades. Então, as necessidades, como dizia Sócrates, né? Isso é necessário? Tá? Então, assim, há uma sabedoria muito grande nesse sentido. Então, nós somos criaturas que valemos a pena. Só que essa pena não pode ser estabelecida pelo critério do julgo do outro. Ela precisa ser estabelecida pela consciência que eu tenho da minha capacidade de ter autoestima, de ter capacidade de geração, de empatia, de relacionamento. E isso vai me dando um certo conforto que vai me proporcionando esse ambiente. Então, dentro desse contexto, o Cantinho do Ari ele vai procurar trabalhar esse tipo de abordagem para que você possa se sentir acolhido, e eu espero que isso seja algo que realmente possa acrescentar à sua vida um movimento de saciedade, porque nós estamos falando de fomes. Se você gostou desse vídeo, vai me deixar muito feliz se você trouxer o seu comentário. E se isso lhe fez bem, se inscreva no canal. Vai ser um relacionamento de vencedores.